Então, galera, seguindo a linha de semana passada, né, a gente vai ver alguns assuntos que são muito importantes para a gente dar uma estudada, né, alguns assuntos mais abrangentes, que são muito interessantes a gente dar uma estudada, levando em consideração a proposta de intervenção. Semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que, inclusive, vocês não podem ferir, né, durante a redação de vocês, senão vocês tomam pena, né, perdem pontos. Então, é importante saber o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, saber o que são os direitos humanos, para conseguir não feri-los, né, não ir contra eles. E isso foi a aula de ontem. A aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre políticas públicas, né, em relação à proposta de intervenção. E por quê, né? Por quê? Porque na proposta de intervenção, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que dar uma sugestão, né, de ação, de lei, de proposta, enfim, de ações que podem ser tomadas para ajudar a resolver aquele problema que está sendo discutido, né? E os problemas que o Enem traz para a gente pensar na hora do vestibular são sempre problemas de cunho social, sempre, né? E para a gente conseguir pensar medidas e ações que poderiam ser eficientes para resolver problemas sociais, a gente tem que pensar em termos de políticas públicas, né? E para ajudar a gente a fazer propostas mais realistas, né? Propostas mais detalhadas, propostas mais pé no chão, vai ser muito bacana a gente ver um pouquinho sobre essas políticas públicas, ok? Mas o que são, né, essas políticas públicas? Conforme a definição mais aceita, né, a definição atual, as políticas públicas, elas são um conjunto de programas, ações e decisões, né, tomadas pelos governos, que podem ser nacionais, estaduais ou municipais, com a participação direta ou indireta, né, entre setores, entre entes públicos ou privados, visando assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Ou seja, né, as políticas públicas correspondem a direitos assegurados na Constituição, ok? E o que é Constituição, né, galera? Acho que vocês já ouviram falar que a gente tem uma Constituição, né, que a gente tem uma Constituição no Brasil, mas o que é ela? Sobre o que ela fala, né? A Constituição que a gente tem, que vigora hoje, né, atual, ela foi proposta em 1988, né? Ela é conhecida como Constituição Cidadã, é o apelidinho dela. E ela é a que rege em todo o ordenamento jurídico brasileiro hoje, ok? O que isso significa? Que todas as leis que são feitas, que são propostas, que são executadas, tudo que é criado, proposto, enfim, tem que estar de acordo com a Constituição, tá bom? Não pode ferir a Constituição, não pode ser inconstitucional, né? Acho que vocês já viram essa palavrinha. E desde a independência do Brasil, né, que foi em 1822, essa Constituição atual é a 7ª que a gente tem. Então não é a primeira que o país tem, ela é a 7ª, tá bom? E é a 6ª vez que a gente é uma república. A Constituição de 1988, que é essa atual, ela fez 30 anos em 2018, então ela está com 32 anos agora, ok? E ela é importante porque ela foi um marco dos direitos dos cidadãos brasileiros, porque garante liberdades civis e diz algumas coisas importantes sobre deveres do Estado também. E essas duas definições, gente, tanto essa sobre Constituição e essa sobre políticas públicas, eu tirei diretamente desse site aqui, ó, o Politize. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas eu recomendo muito que vocês visitem esse site, porque ele é um site que se propõe a fornecer uma alfabetização, uma educação política, né? Então, o que é uma política pública? O que é a Constituição? O que são direitos humanos? O que é o Congresso Nacional? O que fazem os deputados? Como que funciona um projeto de lei? Como que funcionam as eleições? Assim, são coisas importantes da gente saber, né? Pra gente se situar na sociedade, pra gente se situar de maneira crítica na sociedade e pra gente reivindicar nossos direitos também, né? Então, assim, tudo numa linguagem muito clara, com um monte de infográficos, assim,
Então eu garanto não, qual que é a palavra? Sugiro fortemente que vocês deem uma olhadinha nesse site, tá bom? E do mesmo jeito que a gente fez semana passada, quando a gente deu uma olhadinha no texto integral da Declaração Universal dos Direitos Humanos, hoje a gente vai dar uma olhadinha no texto integral da Constituição Cidadã, da Constituição de 1988, tá bom? Vamos olhar juntinho aqui, eu e vocês, vocês e eu. Galera, esse aqui é o site da Câmara dos Deputados, beleza? E aqui tá a legislação na íntegra, o texto. E só uma breve contextualização, né? Eu dei a data para vocês, mas é importante falar o que estava acontecendo no Brasil naquela época, né? Essa Constituição, ela foi criada, pessoal, depois de meses de discussão que aconteceu dentro de uma Assembleia Nacional Constituinte, ok? Uma assembleia, ou seja, o pessoal se reuniu e ficou meses discutindo sobre o que ia colocar ou o que não ia colocar dentro dessa Constituição. Depois de meses de discussão, aprovou-se esse texto. E quando que isso foi aprovado, né? O que estava acontecendo no Brasil nesse período de 1978? Tinha acabado de acabar um período muito duro, né? Um período muito restritivo, período de ditadura militar, né? Então o Brasil estava entrando num período de redemocratização, ok? Foi nessa onda de redemocratização, logo depois das diretas já, que foi o povo indo para a rua exigindo que eles pudessem ter eleições diretas, ou seja, votar nos seus representantes de maneira direta. Dentro dessa onda de redemocratização foi feita essa Assembleia Nacional Constituinte e depois de meses foi aprovada a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, ok? Diferente do texto que a gente viu semana passada, que era os direitos humanos, que era curtinho, né, com 30 artigos rápidos e objetivos, a Constituição ela é muito longa. Olha o tamanho dessa barra lateral, galera. Desce, meu filho. Caramba! Tem muita coisa, né? A gente vai ser super sucinto. Eu vou mostrar pra vocês essa declaração, que foi o pessoal que fez, né, a Constituição, escreveu, e a gente vai ver o primeiro título só. Então, vamos começar. Olha só. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundadas na harmonia social e comprometida na ordem interna e nacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Muitas coisas para a gente pensar, né? A partir dessa declaração. Né? A gente pode discutir isso depois. Mas vamos lá. Nossa Constituição, ela é composta por títulos, viu, galera? O título 1 é o título dos princípios fundamentais. O título 2 é o título dos direitos e garantias fundamentais. O título 3, da organização do Estado. O título 4, da organização dos poderes. O título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas, e por aí vai, tá? A gente não precisa ver todos os títulos aqui. Mas é muito útil a gente ver quais são os princípios fundamentais que regem essa Constituição, né? Então vamos lá. Esses princípios fundamentais estão separados em artigos, ok? Artigo 1, artigo 2, artigo 3 e artigo 4. Deixa eu ver uma aguinha antes de ler com vocês. Alguém quer ler, galera? Ou eu mesma leio? Alguém gosta de ler aí? Estão cansados da minha voz? Diversificar um pouco? Ninguém? Eu vou então. Vamos lá.
Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 3. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos. A Constituição, ela está em acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Viu, pessoal? Tem bastante relação aí entre os dois. Ela não fere, pelo menos em teoria, né, os artigos dos direitos humanos. Não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e 10. Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. A gente vai parar por aqui, né? Porque o nosso objetivo não é ficar decorando código de documento, tá bom? Mas esse primeiro título dos princípios fundamentais une a gente com elementos que podem ser muito úteis para a gente usar durante a redação, ok? Tanto na proposta de intervenção, quanto na discussão dos temas durante o desenvolvimento, tá bom, pessoal? Porque tanto os direitos humanos quanto a Constituição podem ser evocados como argumentos de autoridade, ok? Se a gente está conversando sobre assuntos, problemáticas sociais que envolvem violação direta de direitos, se a gente está falando de machismo, se a gente está falando de racismo, se a gente está falando de intolerância religiosa, a gente pode pensar direto aqui, olha, no item 4 do artigo 3º, né, que é dever que a Constituição, né, assegura o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade. Vocês podem trazer isso no texto de vocês. E isso vai contar muito peso como argumento de autoridade, porque a Constituição, ela é a... Tá me fugindo a palavra, mas assim, ela tá no topo da hierarquia, né, das regulamentações que a gente tem no Brasil, né? Todas as leis que são propostas, que são votadas, que são postas em vigor, elas têm que estar de acordo com a Constituição, né? Então, tanto a Constituição quanto os direitos humanos são muito bacanas da gente conhecer os princípios, para a gente poder usar, tanto como argumento de autoridade, quanto para nossas propostas de intervenção. Demos uma olhadinha na Constituição. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção em só mais uma coisinha. Aqui nesse artigo 2º, tá dizendo pra gente que são poderes da União independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Vocês já ouviram falar desses três, galera? Sim. Sim. Vocês já tiveram aula disso? Já pararam e explicaram pra vocês o que cada um é, o que cada um faz? Eu estudei sobre para um concurso que eu fui prestar uma vez, tinha que saber. Quem tá falando pra mim é a Mariane, né? Beleza. Isso. A gente vai conversar um pouquinho, Mari, sobre esses poderes agora, mas assim,
sem se descorrer muito, tá? A gente vai ver coisas que são práticas, assim, pra gente aplicar diretamente na redação. E aí, se você quiser complementar alguma coisa, tá? Com os conhecimentos que você tem, fica à vontade, tá bom? Essa imagem aqui, eu trouxe ela pra vocês porque eu achei ela muito ilustrativa, muito ilustrativa. Eu não achei a fonte diretamente de quem montou, né, esse esqueminha. Então eu coloquei aqui o site onde ela tava, né, que era no Wikipedia. Tá lá, vocês clicam aí, vocês vão ver essa imagenzinha e o artigo. Mas por que eu achei muito ilustrativa? Porque ela tá deixando aqui de maneira gráfica, né, a separação dos três poderes, né. E vocês vão ver, com certeza, em filosofia, ou já viram, sobre essa proposta de separação de três poderes, vão ver sobre o Montesquieu, vão ver sobre o Locke, mas a gente não vai se aprofundar aqui nas questões filosóficas, tá bom? A gente só vai entender o que é e o que faz de maneira breve para conseguir aplicar na redação, tá bom? Mas se vocês forem ver ainda em filosofia, lembrem disso, que aí vai fazer uma conexão com uma coisa e outra e vai ajudar a compreender tudo melhor. Mas vamos lá. A gente tem previstos na Constituição 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, ok? O representante por excelência do poder executivo, deixa eu deixar um pouquinho menor, para não ficar cortando, tá me enchendo o saco esse negócio aqui no fundo. Aqui. O nosso representante por excelência do poder executivo é o presidente da República, ok? Que é eleito por voto direto, né? Os representantes do poder legislativo são os integrantes do Congresso Nacional, tá bom? O presidente, né, a gente vota, e o poder... Deixa eu só explicar um por cada vez, né? Acho que vai ficar mais fácil. O que o poder executivo faz? Né? Quais são as responsabilidades do poder executivo? Ele aplica as leis, tá bom? Então ele tem a função de de escrever documentos que vão propor diretrizes de aplicação dessas leis, orientações para a aplicação dessas leis, destinação de recursos para essas leis, tá bom? E esse poder executivo que vai estar aplicando essas leis é composto pelo presidente, né? Só que nenhuma pessoa do mundo, por mais capaz e capacitada que seja, consegue governar um país inteiro sozinha, né? Então o presidente precisa também de ministérios e secretarias, além de agências governamentais. O mais importante aqui, para vocês terem em mente, são os ministérios, tá bom? É muito comum que se cite os ministérios nas propostas de intervenção, ok? Mas o que são os ministérios, né? Eu vi uma analogia muito interessante, pensando no país como uma empresa, né, e o presidente da República como presidente da empresa, os ministérios seriam como os diferentes setores da empresa, né? Então, a função dos ministérios é ajudar o presidente a governar, ok? Então, os ministros da educação ajudam, aconselham, orientam o presidente a tomar as decisões relacionadas à educação. O Ministério da Saúde ajuda o presidente a governar em relação à saúde, ok? Então, os ministérios ocupam essa função, ok? E é muito, muito, muito comum e muito frequente que as pessoas, os vestibulandos, citem os ministérios nas propostas de intervenção. Vou mostrar para vocês. Aqui eu trouxe... Cadê? Aqui. O manual de redação, que eu sempre falo para vocês darem uma olhada, né? Todo ano tem. Aqui eu trouxe o manual de redação do ano de 2018, tá bom, pessoal? Cujo tema era Desafios para a Educação de Surdos no Brasil. Eu vou só dar um Ctrl F para vocês verem a quantidade de vezes que aparece ministério. A gente tem aqui, no final do documento, calma. No final do documento, eu já falei isso para vocês, mas é sempre bom reforçar que no final a gente tem amostras de redação nota 1000, tá bom? Tem várias, olha. Deixa eu contar quantas tem. Redação D. A gente tem 14 redações, ok? 14 redações nota 1000 nesse documento. Vamos ver quantas vezes a palavra ministério aparece nas propostas de intervenção. Olha só. Aqui não está na proposta de intervenção, né?
tá falando que esse documento foi feito pelo Ministério da Educação. Olha o Ministério da Educação agindo. Ministério. Olha só. Apareceu em 9 das 13 redações. O Ministério está aparecendo em 9 vezes, né? Então, olha só, Ministério da Educação, em parceria com as instituições de ensino, promovam cursos de Libras para os professores. De novo, Ministério da Educação, leve profissionais, educadores especialistas em Libras. Ministério da Saúde deve disponibilizar profissionais como psicólogos, que além de apoio e estímulo para blá blá blá. Ministério da Educação, em parceria com instituições de apoio ao surdo, proporcione a este maiores chances de se inserir no mercado. Ministério da Educação deve impor diretrizes de um projeto pedagógico inclusivo, como a obrigatoriedade de aulas de Libras na graduação de professores. Blá, blá, blá. O Estado, por meio do envio de recursos ao Ministério da Educação, promova a construção de escolas especializadas em deficientes auditivos e capacitação de profissionais. Para que isso ocorra, o Ministério da Educação e Cultura deve viabilizar a inserção de deficientes auditivos nas escolas, por meio da contratação de intérpretes. E por último, blá, 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 onde começa a frase, deixa eu ver... Nossa, começou antes. Então, vou pegar do meio aqui. Urge, pois, a fim de tornar atitudes intolerantes restritas à história de Esparta, blá, 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 por meio da ampliação de verbas destinadas ao Ministério da Educação e da realização de palestras com especialistas na educação de surdos. Enfim, acho que eu provei meu argumento. O meu ponto, né? Que, olha só, das 13 redações, pelo menos 7 delas estavam citando algum ministério, muito frequentemente o Ministério da Educação, até porque essa proposta falava diretamente sobre os desafios para a educação de pessoas surdas no Brasil, né? Então, assim, muito interessante quando vocês estiverem pensando na proposta de intervenção de vocês, que vocês pensem em termos de ministérios, tá bom? Voltando para o nosso slide, né? E por quê, né? Porque são os ministérios que vão estar ajudando, né, na aplicação, no planejamento dessas leis. Agora, quem que faz as leis que o Poder Executivo aplica? O Poder Legislativo, tá bom? Desculpa, deixa eu beber uma água. O Poder Legislativo tem a responsabilidade de criar as leis. Ok? E quem é o Poder Legislativo? É o Congresso Nacional, que por sua vez é montado pela Câmara dos Deputados, ou seja, pelos deputados, né, os deputados estaduais, os deputados federais e o Senado, ok? Que é composto pelos senadores. Não vem ao caso aqui a gente explicar direitinho o que é e qual é a diferença entre eles, mas tem diferença e é importante a gente ver, mas a gente vê num segundo momento, tá bom? Pra gente não se estender muito aqui. Mas é esse Congresso que cria as leis. Então, primeiro, né, ou os deputados, ou uma coligação de deputados de determinado partido, cria uma proposta de lei, ok? E essa proposta de lei, ela é votada, ok? Se votada, ela pode ser aprovada ou reprovada, tanto pelo Congresso quanto pelo presidente, tá bom? O presidente tem poder de veto sobre as leis que são propostas no Congresso, tá bom? E quem que fiscaliza, né, essas leis que são criadas pelo Poder Legislativo e aplicadas pelo Poder Executivo? O Poder Judiciário, ok? Ele tem a responsabilidade de interpretar essas leis e de julgar, né, as pessoas, as entidades, quando elas infracionam essas leis que foram criadas, tá bom? E aí tem as relações de regulação entre os poderes entre si, tá bom? Mas os mais importantes para a gente saber agora é que os presidentes podem vetar os projetos de leis ainda em caminho e o poder, o Congresso, ele pode votar impeachment do presidente, como aconteceu com a nossa presidenta Dilma. Que mais que vem ao caso pra gente? Bom, depois vocês podem ver essa imagem e ver os pormenores do que acontece, tá bom? Mas o que é importante pra gente aqui, numa aula de redação sexta-feira à noite, conseguir internalizar
que quando a gente está fazendo uma proposta de intervenção, a gente já falou extensivamente sobre isso. A gente tem que dizer o que vai ser feito, quem vai fazer e como. Agora que vocês sabem que as leis elas são aplicadas pelo Poder Executivo, vocês já sabem que é assim de muito bom tom vocês sugerirem que os ministérios da educação, da saúde, enfim, façam projetos, né, que vão ajudar a administrar as leis que estão ali. Ou que vocês podem sugerir também que o Poder Legislativo façam projetos de lei que vão ajudar a combater determinado problema que vocês vão estar dizendo, ok? Para a redação, principalmente, vocês podem focar mais no Poder Executivo e no Poder Legislativo também, tá bom? Esses são os principais. Vocês podem falar também do Poder Judiciário, como a gente viu naquela redação sobre desafios para combater a violência contra a mulher no Brasil. A proposta de intervenção, se vocês lembram, propunha que o Judiciário avaliasse com mais rapidez e eficiência os casos de violência, tá bom? Isso estava lá. Mas a menos que a gente esteja falando de casos de julgamento, assim, a gente pode focar mais nos ministérios do Poder Executivo e no Poder Legislativo quando a gente está falando de leis. Dúvidas até aqui, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram comentar, adicionar? Alguma coisa que vocês lembraram quando eu estava falando aqui? Coisas que ficaram em dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Eu vou parar a gravação da aula